Fala galera da Alternativa, aqui é o professor Jean. Vamos estudar agora os termos essenciais da oração. Um desses termos essenciais é o sujeito. O sujeito é conhecido como o ser praticante ou receptor da ação através do verbo, né? Só para lembrando para vocês que oração só existe se tiver a presença do verbo ou locução verbal. Mas como é esse sujeito praticante e receptor? Digamos que temos o seguinte exemplo. A cadeira foi quebrada por Tiago. Bem, nesse momento, quem é o sujeito da oração? No caso, a cadeira. Mas, se você perceber, ele não pratica a ação de quebrar. Quem faz isso é Tiago, no caso ali. Então, esse sujeito da oração é um ser receptor da ação. Se eu tivesse agora a oração da seguinte maneira: Tiago quebrou a cadeira. Nesse caso, eu teria aí o sujeito sendo Tiago. E ele é o que pratica a ação de quebrar. Então, nesse caso aí, seria o sujeito praticante da ação. Os sujeitos estão divididos em vários grupos no caso ali, mas tem dois grupos principais que a gente pode subdividir, que no caso são os sujeitos determinados e os sujeitos indeterminados, tá? Além da oração sem sujeito que você vai conhecer também. Então, os sujeitos determinados está dividido em simples, composto e desinеncial. O sujeito simples é aquele constituído de um único núcleo, ou seja, eu só tenho um praticante da ação. Exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Para eu identificar, basta procurar perguntar ao verbo. Quem arde sem se ver? Né? No caso aí, é o amor. Então, o amor é o sujeito da oração. Por ter apenas um único núcleo, um só praticante, ele, no caso, é sujeito simples. O composto já é aquele que tiver mais de um núcleo, ou seja, mais de um praticante ou receptor da ação. Como no seguinte exemplo, o professor, os alunos e os pais participaram da competição. Ou seja, quem participou da competição? O professor, os alunos e os pais. Então eu tenho três núcleos diferentes nesse caso aí, faz com que seja sujeito composto. E o sujeito desinicial já é aquele que necessita da observação no verbo. De imediato ele não aparece escrito na oração. Ele é chamado de sujeito aí implícito, porque ele não aparece escrito na oração. Ele também é conhecido como sujeito oculto. Tá? Então você precisa identificar o verbo para poder saber quem é esse possível sujeito. No caso do exemplo aí, você tem o seguinte exemplo. Falei com ela ontem. Quem falou? Eu. Então, nesse caso, esse eu aí, você vê que ele não está escrito na oração, mas pelo verbo você consegue identificar esse sujeito, beleza? Essa é a parte do sujeito simples, composto e desinicial. Agora vejamos o caso do sujeito indeterminado. Nesse caso aí é o seguinte: quando o sujeito de um verbo não puder ser identificado na frase, na desinência verbal ou no contexto em que este se encontra, será caracterizado como indeterminado. Ou seja, é mais ou menos assim: esse sujeito ele não vai aparecer também na oração. Então você vai ter que buscar a ajuda do verbo, né? Só que nesse caso, por mais que tu tenha a ajuda do verbo, você não conseguirá identificar ou dizer qual é o sujeito realmente determinante dessa oração. Tem alguns casos aí para ser observado. No português há três modos de se indeterminar o sujeito, né, que são eles. No caso, quando o verbo estiver conjugado na terceira pessoa do plural, tá, sem referência a nenhum elemento anterior. Tá? Então, verbo na terceira pessoa do plural vai levar a sujeito indeterminado. Olha só, assim. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu fiz com o que fizeram de mim. Então, não importa o que fizeram de mim. Quem fez? Vê que nesse imediato você não tem como identificar, né? Poderia ser eles, vocês, as pessoas. Então, teria várias opções de sujeito sem te determinar um só. E esse é o que faz com que seja sujeito indeterminado. A outra forma de você também identificar esse sujeito indeterminado é através da conjugação do verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, tá? Nesse caso também vai levar a sujeito indeterminado. Como nos exemplos, necessita-se de atendimento médico.
em dias chuvosos sempre se fica aflito. Então, só tu verificar, necessita-se de atendimentos médicos. Quem está necessitando? Então, de imediato também não vai te determinar. Poderia ser as pessoas, vocês, eles, ela. Então, ele vai te dar opções, mas nunca vai te determinar. É o que faz com que ele seja indeterminado também. E também, uma outra forma é conjugar o verbo no infinitivo pessoal. Mais ou menos assim. Estude para não precisarem lhe dizer como agir. Precisamos ter paciência para nos recompensarem. Então veja, esse caso aí do verbo aqui, ó, na primeira, estude para não precisarem lhe dizer como agir. Ó, estude para não precisarem. Quem? As pessoas, vocês, elas. E o ouvido tens aqui a presença de várias possibilidades de sujeito, sem que seja determinado um único sujeito. É o que faz com que seja sujeito indeterminado. Vejamos agora um caso especial aqui no caso, que seria oração sem sujeito, ou também conhecido como sujeito inexistente. Tá? Então, como é que isso ocorre? Quando a informação enunciada pelo predicado não se referir a um sujeito gramatical, a oração se caracterizará como sem sujeito, né? Ou seja, quando esse verbo não fizer referência a nenhum elemento, no caso ali, anterior a ele ou posterior, nesse caso teremos uma oração sem sujeito. Mas para que a gente possa esclarecer melhor, a gente tem que observar alguns verbos que vão nos levar a essa oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Como no caso assim, ó, como se expressam as orações de sujeito? Os verbos que exprimem fenômenos da natureza, tá, como relampejar, ventar, anoitecer, amanhecer, nevar, chover, ventar, tá, levam a oração a um sujeito inexistente. Exemplo, noite passada ventou muito forte. Veja, eu digo noite passada, mas eu não tenho aí, ó, ventou muito forte, né? Verifica, tu não tens como identificar quem é o praticante da ação e tampouco o receptor. Quando eu não consigo ter essa identificação do praticante nem do receptor, dizemos que aí temos uma oração sem sujeito. Tá? Outra forma de você também identificar esse sujeito inexistente ou oração de sujeito é através do verbo haver, que é um verbo impessoal, desde que esse verbo tenha o sentido de existir. Tá? Exemplo, havia muitos alunos em minha escola. Veja, você pode verificar se eu tenho lá alunos, de imediato a pessoa vai pensar que alunos é o sujeito, quando na verdade não é. Está dizendo que havia muitos alunos, né? Mas referência a quem? Né? Você não tem aí de novo, no caso aí, a presença de um sujeito destacado, você não tem. Você tem apenas aí o verbo haver, que é um verbo impessoal e que vai fazer com que a oração seja oração sem sujeito, né, ou sujeito inexistente, desde que esse verbo haver indique existir, beleza? Outra forma de identificarmos esse sujeito inexistente também é com a presença de alguns verbos, no caso aí, o verbo ser, o verbo estar, fazer e haver, quando usados para indicar fenômenos climáticos ou tempo decorrido. Tá? Quando esses mesmos verbos aí estiverem indicando esse sentido, fenômenos climáticos ou tempo decorrido, eles também vão tornar a oração sem sujeito. Tá? Como exemplo, é muito quente em Belém. Veja que o é o verbo ser, tá? Esse verbo ser, no caso, ele está na forma de então ele está indicando assim, é muito quente em Belém. Veja que ele não faz referência nenhuma a nenhum sujeito. Por mais que tenha a palavra Belém ali, não quer dizer que ela seja o sujeito. Na verdade, Belém é apenas uma adjunta adverbial de lugar. Então, nesse caso aí, você não tem a presença do sujeito. Ó, está muito frio. Novamente aqui você tem o verbo estar e ele está indicando o quê? Um fenômeno climático, né? Então, se está indicando um fenômeno climático, leva a oração a não ter sujeito. Seria um sujeito inexistente. Já com o verbo fazer, faz muito tempo que não vemos Larissa. Então você verifica aqui nesse caso que o verbo fazer não está indicando fenômeno climático, e sim a passagem de um tempo, o decorrer de um tempo, né? Então faz muito tempo que não vemos Larissa.
Então, nesse caso aí, o verbo fazer indicando o tempo decorrido também torna a oração sem sujeito. E claro que o verbo haver, por ele ser impessoal por si só, já vai deixar a oração sem sujeito. Havia meses que Ana e eu não nos falávamos muito. Você verifica aqui que esse verbo haver está indicando também tempo decorrido. Logo, é oração sem sujeito.